estar com vocês. A Cláudia é uma companheira de anos já. Quando eu estou no Brasil, eu vou sempre a Campinas, que é onde eu nasci. Né? Eu sou campineira. E agora, com esse problema todo, a gente está possibilitando eu estar do outro lado do mundo e estar conversando com vocês. Eu estou na Austrália já há 20 anos. Eu vim para cá já porque me casei. E sou autora de já 8 livros pela editora Senac, e está saindo o 9º livro agora, sai esse mês, que vai entrar agora, que é um livro específico só sobre projeto de cozinhas. É um livro direcionado à parte de cozinhas, de ergonometria, de tudo. Para quem conhece, né, conhece meu trabalho, o primeiro deles foi esse aqui, né, que é o Projetando Espaço, que é o Arquitetura de Interiores. Então, para quem quer entender mais sobre espaço, tipos de piso, colocação e distribuição de janelas, é a parte que cabe, seria a parte que cabe ao arquiteto, mas que também, quando o designer de interiores vai fazer alguma alteração, alguma coisa, troca, esse daqui é fundamental, é uma bibliazona, e tem uma grande parte de cor, fala bastante sobre cor e bastante sobre iluminação. Esse é residencial. Daí vem esse aqui, né, que é o direcionado diretamente para design de interiores, tá? Todos eles, as ilustrações e tudo, são projetos meus que foram realizados no Brasil, tá? Tem um pouco sobre história de mobiliário, tá? Sobre cor, sobre composição, tá? Então, ele é direcionado basicamente para o design de interiores. Depois tem esse, que é o comercial, então é o branding. Então, como é que a gente faz para associar o design de interiores à marca, né? A utilização de recursos que a gente tem também para iluminação de lojas, dimensionamentos, tá? Esse é comercial. Daí tem esse outro, que é o meu azulzinho, tá? Que esse é o finalizador de projeto, tá? De projeto residencial. Ele ajuda você a finalizar espaço, área por área, né? Ambiente por ambiente, além de também trabalhar um pouco com a parte de cor, tudo que você precisa em cada ambiente, o que você precisa para acessibilidade, tá? Com dicas de várias coisas, dimensões e tudo mais, tá? Daí tem um que está faltando aqui, que é o design passivo, que é o, inclusive, que eu vou estar falando durante o Design Resiliente, que é o design passivo, é um livro amarelinho, que ele mostra como é que você pode usar o design passivo, que seria a utilização de menor energia possível dentro de um projeto de arquitetura ou um projeto de design de interiores, para que seja economicamente interessante e que seja... Ah, lá, ó, é aquele ali, ó, o meu amarelinho. Tá? Esse, ele é utilizado, ele é uma das bases também para o design resiliente, tá? Que a gente vai estar falando daqui a pouco. Daí tem os 3, que são os livros, que é o Café com Design, que fala sobre... ele é bom para quem está montando, para quem gosta de café, para quem curte design de lugares e tal, tá? Esse é design com café com design. Tem o Cerveja com Design, que são cervejarias e coisas que eu visitei, que foram tiradas fotos, além de uma pessoa que é do ramo da cerveja, uma pessoa que é do ramo do café, que explica de modo mais simples, não cheio de coisa, mas um modo que a gente entenda um pouco mais, conheça um pouco mais sobre a cerveja, sobre o café. E tem o terceiro, que é o vinho, que é o design com vinho,
que passa sobre a mesma coisa, fala sobre design de copos, design de lugares de vinho, são lugares famosos e lugares não famosos, lugares que eu visitei, alguns cantinhos com design diferente. Então, são esses os 8, né? Os 8 livros. E agora saindo o 9º, o mês que vem. E já está no forno um outro, né? Que a gente vai estar falando mais para frente. Primeiramente, para a gente começar... lembrando só uma coisa. Eu fiz um acerto com o Senac e todos os meus livros estão com 50% de desconto se comprados na livraria do Senac online, com entrega sem custo de entrega. Tá? Então, eles estão com promoção até o dia 6, enquanto eu estou fazendo palestras, eles me deram essa promoção de 50% em todos os livros. Tá? Bom, a gente vai começar a falar sobre o design resiliente. Resiliente é uma palavra... Quem já conhece os meus livros e já assistiu coisa minha, vídeos meus no YouTube, sabe que eu falo, tento falar de um modo simplificado. Tá? Eu explico as coisas de um modo simplificado, para a gente não precisa complicar aquilo que já é bastante complicado. Tá? Então, o que é o design resiliente? É um nome, né? Resiliente, uau! Na realidade, o que significa isso? Significa um design, que todo mundo sabe que é projeto, o design é um processo criativo, não é desenho, tá, gente? Pessoal novo, design não é desenho. Desenho é o ato, né? É uma expressão. Design é um processo. Então, é um processo criativo, tá? Que vai criar coisas para soluções para um determinado problema. Resiliente significa que a gente consegue sobreviver, né, a problemas, catástrofes, problemas climáticos, a coisas que interferem na nossa vida normal. Para quem lembra daquele João Bobo, né, que a gente batia nele, bate, ele cai e ele volta. Esse é o processo do ser resiliente, é você voltar à vida normal, ou tentar voltar à vida normal. Então, o que o designer de interiores pode estar fazendo, que tipo de design ele pode acrescentar ao seu projeto, tá? Para que as pessoas bouncing back, que as pessoas voltem de novo ao seu estado natural, tá? Sem muito problema. Tá? Então, na realidade, é isso. É o João Bobo. Tá? Você fica com essa ideia na cabeça que sempre é uma coisa. Você cai no chão porque aconteceu alguma coisa e você levanta de novo. Então, o que o design pode estar, o que o designer pode estar acrescentando ao seu projeto que facilite ao João Bobo a voltar de novo e a continuar numa vida praticamente normal. Tá? Isto seria o quê? Esse design resiliente, ele é aplicado em que situações? Né? Em que situações que a gente precisa ser resiliente, que a gente precisa voltar a uma situação normal. Para a gente agora, é óbvio, está todo mundo já cansado de ficar trancado, né? Para a gente agora é óbvio o problema do COVID, né? Do COVID-19. Por quê? A gente estava com uma vida normal, a gente foi jogado no chão por causa de um problema, de uma pandemia, e a gente precisa voltar a se estruturar e a ficar em pé e ter uma vida normal. A gente está vendo o fogo, né, no Pantanal. Esse fogo está mexendo com os sentimentos, a cabeça, o físico, moral, a economia, mas a gente precisa voltar e ficar em pé de novo, né? A gente vê enchentes que causam, né, problemas terríveis, a gente vê morros que caem,
o desabamento de coisas. A gente vê na Itália, vira e mexe, tem um morro que vem abaixo e leva casas. Então, o que pode ser feito para essas casas, para que o processo de ficar em pé novamente não seja doloroso demais, tá? Então, ele pode, no nosso caso, no Brasil, a gente vai estar mexendo com o quê? A gente vai estar, basicamente, mexendo com problemas que a gente tenha, dependendo da região onde a gente esteja, né? Problemas como chuva demasiada, como ciclone, como, né, terremotos que está aparecendo aqui e ali, né, também no Brasil. A gente tem a parte toda do clima que está alterando, então lugares ficando absolutamente quentes e lugares esfriando. A gente tem cada vez mais neve no sul, né? Então, o que acontece? A gente vai tendo que pensar, está na cabeça do designer, qual a função do designer de interiores. É estar atento ao que está acontecendo e ao que pode vir a acontecer e prever um design que auxilie as pessoas. Tá? Eu lembro muito, numa época da minha vida, a gente teve também uma emissora de rádio. E eu lembro, num congresso que eu fui, o pessoal falava assim, que na época todo mundo achava que a televisão também estava tudo normal, um canal tinha uma porcentagem, outro canal tinha outra porcentagem, estava todo mundo feliz, faturando o que queria faturar e todo mundo numa boa. Daí veio a televisão digital. E o que aconteceu? Crash. Foi tudo para o chão, né? Veio a Netflix, veio a Foxtel, estava lá tranquilona, de repente apareceu Netflix, apareceu outras companhias e as coisas vão alterando. Então, cabe ao o designer, ficar atento ao que está acontecendo e ao que pode vir a acontecer, tá? Para propiciar no seu design, na sua criação, coisas diferenciadas, que beneficiem o cliente e beneficiem a comunidade. O design resiliente, ele pode ser aplicado tanto a nível da casa, como a nível da comunidade. Então, no nível da casa, você pode, se você estiver fazendo projeto residencial, numa boa, a nível de edifícios, a nível de comunidade, tá? Quem faz a parte também, por exemplo, de bibliotecas, de coisas que são para a comunidade, né? Ele pode ser aplicado a nível de cidade e ele pode ser aplicado em nível de regiões. Então, a gente pode, o design resiliente, ele pode ser para uma coisa imediata ou ele pode ser também a longo prazo. Se a gente pensar, por exemplo, em termos das soluções, um dos princípios dele seria que ele pode ser aplicado, então, em diversos níveis. Se a gente olhar o que aconteceu, tem alguma pergunta? Tem? Se tiver pergunta, pode fazer. Tem sim. Fala. A Lígia está perguntando, eu queria saber se você compreende a crise econômica uma possibilidade. Mas você já estava falando isso, né? Eu estava comentando exatamente isso. Tudo bem. Porque a gente vê assim, o futuro do brasileiro é bem crítico, né? Depois de tudo que estamos passando. Né? Essa questão de, por exemplo, design de interiores, como que você enxerga esse design resiliente, especialmente em área comercial, né? Que a pessoa não tem como investir, muitas vezes aluga o espaço, às vezes fechou o próprio negócio, mas dá para... A única saída é se diferenciar muitas vezes pelo design, né? E como que a gente usa material através disso, como que você enxerga dessa forma? Era isso que é a minha pergunta. Mas aí você começou a entrar nesse tema. Eu vou indo na sequência, e daí a gente
mas eu vou falar aqui, por exemplo, essa aplicação a nível de, por exemplo, primeiro de residência, né? A gente viu como é que isso vai estar alterando. A gente viu que, por exemplo, a nível residencial, a estrutura da casa, de certa forma, ela deu uma mexida, tá? Isso por quê? Porque a casa que era antigamente, né, já quase um ano, que a gente saía de manhã, volta à tarde ou volta à noite, a casa está intacta, né? É um design mais até visual, né? Porque é uma coisa mais estética do que prevalecendo às vezes a funcionalidade. Agora, mais do que nunca, a funcionalidade prevalece sobre a estética. Isso por quê? Porque a gente precisa utilizar a casa está sendo utilizada, né? Então, o que aconteceu? Quando as pessoas estão fechadas dentro de casa, o que acontece? As pessoas todas ficam dentro, cada uma fazendo uma coisa diferente, você precisa ter a opção da flexibilidade, a opção de que o pai possa assistir televisão enquanto o filho estuda, ou a mãe cozinha enquanto o outro faz uma outra coisa. Você precisa ter espaço para jogar com as crianças. Aqui o que aconteceu muito, por exemplo, era espaço, quando a gente no começo deu uma fechada e a gente não podia sair, embora não tivesse caso, a gente ficou trancado, né? Para prevenir. O que acontece? Faltava espaço onde as pessoas pudessem jogar, sentar e jogar jogos com os filhos, porque aqui as famílias são grandes, a maioria tem 3, 4 filhos. Então, onde você senta, onde você pode ir se esconder um pouco das pessoas da casa e ficar tranquila, né? Porque existe uma coisa muito assim, que é quanto mais pessoas estão fechadas no mesmo local e quanto menor for o local, maior a possibilidade de agressões, maior a possibilidade de brigas, tá? Isso a gente vê muito, eu já citei isso várias vezes naquele filme muito antigo já, que é o filme Meu Tio da América, onde ele faz, antigão mesmo o filme, Meu Tio da América, onde ele faz um paralelo entre os ratos de laboratório e as famílias dentro de casa. Então ele mostra que se você concentra ratos num espaço muito pequeno, eles acabam comendo um ao outro. Se você tem uma família fixada dentro de um espaço, se esse espaço não possibilitar o isolamento parcial, às vezes, de uma pessoa ou de outra, um espaço onde ela possa ir ler um livro sozinha, ou onde ela possa fazer alguma coisa, o que acontece? Elas acabam brigando. Então, vocês estão vendo que no mundo inteirinho aumentou a violência doméstica, tá? Isso exatamente por causa desse ficar em casa sem opção de isolamento parcial. Então, se você está fazendo um projeto para uma família, tá? Você já pode pensar nesse assunto também, que não precisa ser só na pandemia, mas se você quer o bem-estar das pessoas, elas precisam de um espaço onde elas possam escapar para ficar um pouquinho, às vezes, sozinho. Tá? Então, essa é uma das grandes alterações em termos de distribuição dentro de casa, que eu acredito que tem que estar na cabeça do designer. Outra coisa dentro da parte residencial é a parte também do onde eu posso ter um pouco onde eu posso ter um pouco do lá fora aqui dentro de casa. Então, isso significa o quê? Se você fica trancado, né, em apartamento, você está fazendo design de uma residência dentro de um apartamento, onde não existe varanda, onde a varanda é pequena, onde não existe um espaço externo, você precisa, de certa forma, criar esse espaço externo. Então, vocês estão vendo também, está voltando a ter o quê? Os papéis de parede, que eles representam paisagens diferenciadas. Então, aqui está se usando muito isso também, de você colocar, de repente, você entra na sala e você tem uma paisagem
um painel na parede que te leva para um mundo completamente diferente daquele que é o estar fechado dentro de casa. Essa é uma solução também para, por exemplo, projetos comerciais, como a Lígia falou, por exemplo, soluções que são baratas e que, de certa forma, você pode interferir na criatividade com soluções que são acessíveis. Porque em tempos de crise, gente, embora a gente não tenha dinheiro, é quando se investe. Tá? É quando se investe, é quando se diferencia, é quando nascem as possibilidades de crescer. Né? É uma coisa, é um antagonismo, né? Mas é o que acontece. A possibilidade de crescer está bem ali, na nossa frente, onde você tem que, com o design, vocês vão ter que ser especializados, talvez essa geração seja especializada em designs de baixo custo, tá? Em designs que realmente criem coisas diferenciadas, mas que não tenha alto custo. Então, vai muito mais depender da sua criatividade, tá? Do que do recurso propriamente que você vai estar colocando, né? Então, a gente brinca que, na realidade, também muitas coisas acontecem quando a gente é obrigado a pensar fora do quadrado, né? E situações de pandemia como a gente está, é um pensar fora do quadrado. A gente tem que sair da nossa área onde a gente está tranquilo e tentar ver soluções que ninguém fez ainda, né? Outra Miriam, coisa que... Oi, bem, fala. nessa mesma vibe aí que você estava falando dos papéis de parede que trazem o externo para o interno, você acha que é por aí também que está acontecendo essa super invasão do verde dentro das casas e dos pequenos Exatamente. espaços? Exatamente. Exatamente. Porque está sendo tanto com a neuroarquitetura, neurodesign, né, que é uma outra coisa que está surgindo, quando a tem outro que também tem um nome enorme, biofilia, O design biofílico, Miriam. Design biofílico, trazendo verde para dentro da casa, isso. Isso, na realidade, o que é? Foi visto que, por exemplo, principalmente dentro dessa pandemia, o que acontece? Ou de catástrofes que a gente tem que ficar trancado, o verde, ele traz, de certa forma, uma paz de espírito. Então, está começando uma necessidade também da gente criar um design que, além de ser interessante visualmente, além dele ser funcional, ele seja também um design bom para a saúde. Ou seja, que ele traga para a gente sensações que a gente gostaria de ter, mas está impossibilitado de sair e ir atrás. Então, essa invasão de plantas, de você colocar paredes verdes, né? De outra coisa que surgiu e que o design também precisa, por exemplo, a horta dentro de casa, né? Então, a horta dentro de casa, ela é uma necessidade primeira, porque se você não pode sair para ir buscar coisas, você tem ele dentro de casa. Então, se você não pode ter batata na sua, né, batata, mas você pode ter os seus temperos, você pode ter algumas coisas que você não teria antigamente. Você pode abrir para que o seu cliente tenha na varanda tomate cereja. Tá? Ele só precisa um pouco de sol, né? Que ele tenha coisas que, além de você ir lá, você cuidar um pouco, dar um mindfulness, né? Você desliga um pouco dos seus problemas, estando pensando numa planta ou no cultivo de alguma coisa. Então, você abre para um design também, um design saudável, né? E, ao mesmo tempo, ele está te trazendo algum benefício. Então, a gente vê alterações que aconteceram com a comunidade, se você está fazendo alguma num prédio, você pode sugerir, são o quê? São as grandes hortas comunitárias. A horta no teto do prédio. Por que o jardim de um determinado prédio
não pode se transformar, de repente, em horta, com determinadas coisas que podem ser benefício de todo o prédio, né? Por que que você vai ter um jardim que consome água quando a gente está em seca, que consome uma série de coisas e não é produtivo? Então, o que você pode fazer é fazer um jardim, criar o jardim para a pessoa, mas que esse jardim seja produtivo. A gente tem aqui, Lígia, muita coisa voltada para, por exemplo, várias coisas comerciais, cafés, restaurantes. O jardim da frente, os vasos, são todos ligados com alimentação. Tá? Então, tudo o que está dentro e fora da parte comercial né, de alimentação é tudo voltado com ou plantando tomate, ou ervas. Então, você já chega no local, você já sabe que a pessoa, inclusive, está oferecendo um produto que ele está criando ali, que ele está crescendo, né? Está cultivando. Então, também é uma coisa, você precisa passar para o cliente o quê, em termos de comercial? Você precisa passar segurança, né? Então, são coisas que você precisa, a parte de segurança, que ele está seguro, né? O que você está comendo, o que você está consumindo é uma coisa saudável, né? Então, as suas cores, os seus materiais, as suas escolhas devem ser posicionadas sempre para isso, para que você passe que esse design também que a pessoa está fazendo é um design seguro, é um design saudável. Outra mudança que a gente viu foi a volta do home office, né? O home office, trabalhar em casa. E esse home office parece que em algumas determinadas coisas vão continuar sendo assim, né? Aqui eles chegaram à conclusão que você poder trabalhar em casa abre um âmbito enorme de possibilidades de gente para trabalhar, gente que mora em fazendas longínquas. Então, você podendo trabalhar dentro de casa, a sua escolha do profissional é muito mais ampla. Então, daí, a qualificação do profissional, a especialidade do profissional vai contar mais ainda. Isso por quê? Porque ele pode ser acessado de qualquer parte do mundo. Então, alguns profissionais não precisam estar mais presentes. Ele pode estar trabalhando assim, como a gente está fazendo agora, né? Então, você pode escolher quem você quer. Então, daí, mais uma vez, vocês que estão estudando, vocês que vão sair profissionais, a necessidade de não somente especialização, mas a necessidade de estar em contato com o que está acontecendo. E quando o que está acontecendo é principalmente, no meu ponto de vista, ler jornal. Por quê? Porque lendo o jornal, você sabe o que está acontecendo em termos de economia, você sabe o que está acontecendo. Aqui voltou-se a ler jornal, mais do que ver o jornal no computador. Isso por quê? Porque agora você teria um pouco mais de tempo, porque você está um pouco mais em casa. Então, se você está menos tempo dentro do carro, circulando para baixo e para cima, você tem tempo para ler, né? E o designer, ele precisa saber o que está acontecendo no mundo, não somente em termos de design, mas em termos culturais, em termos de propostas, né? Até uma coisa que eu achei bastante interessante, que não tem nada a ver com isso, mas eu já vou trazer, porque eu lembrei disso agora. Por exemplo, contra o minimalismo, né? Contra o cinza, que deve ser usado, é lógico, mas sempre em proporção com quem somos nós, né? Quem somos o brasileiro, que o brasileiro adora carnaval, e o brasileiro, eu sempre digo que a Sapucaí não tem nada de minimalista, né? A Sapucaí é a gente, né? É o brasileiro, somos assim, né?
coloridos, alegres, felizes. A gente tem uma resiliência, a gente é um João Bobo muito flexível, a gente volta de pé com muita facilidade, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? É o hino do brasileiro, né? Então, o que acontece? Paralelo a isso, está surgindo o quê? Uma forte volta ao colorido, que está surgindo. Isso é um movimento que surgiu na Itália, agora há pouquíssimo tempo, tá? E que já está em Londres, onde o colorido volta com toda a força que você pode imaginar, tá? E é um colorido que lembra muito Mênfis, tá? Então está voltando a gente está trancado. Por que a gente vai ser cinza, meu Deus? A gente precisa de energia, a gente precisa de cor, sabe? A gente precisa de alegria, a gente precisa disso. Então, essa volta do colorido é um grito para, sabe, energia, meu Deus, né? Vamos voltar à energia, a gente precisa dessa energia. Então é gozado porque eu li isso há um tempo atrás sobre essa volta na Itália, esse movimento que estava, né, aparecendo porque o Mênfis ele surgiu na Itália. O Mênfis é um estilo completamente louco, né, completamente disturbado, né, completamente. Tem até aqui isso aqui, ó. Imagina isso colorido, cada pedaço de uma cor, né? Ele quer saber exatamente o que é o Mênfis? Assiste aquele filme, Por Favor, Matem Minha Mulher, velho também, tá? Dos anos 80, 90. Por Favor, Matem a Minha Mulher. É um filme com o Johnny DeVito, e com a Bette Midler, tá? Ela é Mênfis, no conceito, na essência de pessoa, tá? Ela é Mênfis. A casa dela é Mênfis. A arquitetura é Mênfis. O garfo é Mênfis. A lareira é Mênfis. Tudo é Mênfis. Daí ele é um advogado. Ele abre a porta dessa casa Mênfis, completamente, né? Abre a porta, entra dentro do escritório dele, que é advogado, né? Eu, sendo de família de advogados, né? Advogado é madeira, é advogado, é livro, né? Então, daí a gente vê a personalização dos espaços, né? Ela é aquela casa, ela é louca completamente, a Bette Midler é fantástica, ela é Mênfis, né? Então, essa coisa está voltando, tá? Está voltando. Já está em Londres, já está aparecendo a cor, as coisas coloridas, tipo Mênfis. Durou pouquíssimo o movimento, é um movimento muito curto, do Stroessers, na Itália, foi um grupo pequeno que criou, então tem várias coisas de utensílios, tal, que é muito interessante da gente estar conhecendo. Bom, voltando. Outra coisa a nível, por exemplo, que surgiu como opções de design, né? De design também resiliente, é criar dentro de ambiente, de comércio, né? De espaços comerciais, o fast food, o só entrega, né? Nós estamos vivendo a era do Uber, né? Onde o Uber entrega tudo. Então, o design dos espaços comerciais também precisa facilitar essa entrega, né? Essa delivery, né? A produção para entrega, e também, em algumas grandes lojas, você tem áreas que foram criadas também, o design de áreas, onde as pessoas vão e só pegam as coisas. Encomenda-se por telefone, encomenda-se via online, e você vai só buscar. Então, o design comercial também está sofrendo alterações. Então, ele precisa também ter uma certa área que permita essa entra e sai de pessoas também para entrega. E a coisa mais interessante ainda que aconteceu por aqui, que a gente notou, é que alguns restaurantes
que começaram a fazer a entrega, porque aqui não podia ir ao restaurante, como no Brasil também, então começou essa entrega, né? Só você faz entrega, um modo de sobreviver, que agora eles, embora tenha aberto novamente, continuam fazendo o delivery como a maior parte continuou sendo a parte de entrega. Então, alterações que também viabilizam o crescimento econômico, né? Porque que a gente vai estar numa crise, é o mundo inteiro, não é benefício, não é coisa do brasileiro, é o mundo inteirinho que está na mesma condição, tá? Esse design que a gente está, né? Esses princípios que a gente vai estar aplicando para que o projeto seja um projeto que facilite a volta, né? Ele tem também que facilitar a parte da água, né? De acesso à água, acesso ao conforto térmico, à luz, ao ar. Então, o que eles falam também? Que quanto mais complicado for o sistema que você sugerir ao seu cliente, para que ele consiga refrescar, para que ele consiga aquecer a sua casa, ou o seu ambiente de trabalho ou de comércio, mais chances vão ter de problemas acontecerem também, porque você precisa manutenção. Então, existem gastos que são paralelos a isso. Existem gastos que podem acontecer que nem a gente tem apagão, né? São Paulo teve vários apagões, então o que acontece? Você precisa garantir que as coisas continuem funcionando, principalmente no comercial, né? Então, daí eles falam da necessidade de se usar o design passivo, né? Que é o que está naquele livrinho lá. A gente usar situações, ventilação natural, o calor está aumentando para a gente? Tá. São problemas climáticos? Tá. Então, como é que a gente consegue fazer um aquecimento e um resfriamento sem a utilização de muitos equipamentos? Passivo, por quê? Porque ele não usa energia elétrica, ele usa a pessoa. A energia que está sendo utilizada, que vai ser utilizada, tem a energia de quem vive no local, para abrir janela num determinado momento, fechar a janela num determinado momento, fechar a cortina, abrir essa porta, fechar aquela porta. Você vai interagir, o cliente vai interagir com o espaço para permitir uma ventilação melhor, vai interagir com o espaço para permitir uma circulação de ar cruzada, que não depende de ninguém. Eu pego o vento. Ou, no último caso, eu uso o ventilador de teto. Ventilador de teto, gente, vocês devem estar colocando em todos os projetos. Isso por quê? Porque o consumo dele é mínimo e o benefício dele é máximo. Isso porque se você está num clima em que você está suando, tá? Você sua porque tem umidade alta, a melhor coisa para resfriar numa umidade alta é o quê? É o ventilador de teto. Isso por quê? Porque ele cria o vento e o vento faz com que a água, o vapor, o suor no corpo evapore, dando a sensação de resfriamento. Daí vem a coisa. Ventilador de teto não usa. Não usa, então você não precisa ver o ventilador de teto. Coloca ele da cor do teto, tá? Se você quer que ele faça parte do projeto, você coloca um que se veja. Se você não quer que ele apareça, ele é da cor do teto, você põe um quadro na parede, põe outras coisas que a pessoa vai olhar para aquilo, não vai olhar para cima para ver o ventilador de teto, tá? O benefício dele no design passivo, aqui na Austrália, a gente usa o design passivo obrigatoriamente. Tá? Nas construções, tem que ter design passivo. Tem que ter ventilação cruzada, tem que ter um lugar que acontece muito em edifício, em prédio, que às vezes o vento vem pela lavanderia. Então, você precisa
descobrir qual é o trajeto, entra pela lavanderia, que portas você precisa deixar aberto para que ele saia pela frente, para que ele leve todo o ar quente para fora. Isso é cruzar a ventilação, tá? E aqui disse que a ventilação cruzada, ela realmente funciona quando a distância entre a entrada do ar e a saída do ar é igual ou menor a 20 metros, tá? Então, às vezes, você abre a janela de um quarto, tá? Você abre a janela de outro quarto, abre porta, mantém a porta aberta em determinados locais, você permite que cruze de oeste a oeste, da onde vem o vento, tá? Então, daí o que acontece? Passou a existir a preocupação do designer de interiores no conforto ambiental de baixo custo, tá? Aí vem também o quê? Vocês estão aí aumentando cada vez mais o calor. Então, você, cada vez mais, vai ter que prestar atenção se o material tem ou não massa térmica. O que é massa térmica? Sempre achei, assim, não conseguia gravar no meu tempo de faculdade, massa térmica, porque vinham essas definições elaborantes e coisas dificílimas, que é massa térmica. O que é massa térmica? Na realidade, gente, massa térmica é a capacidade que tem um material aqui, bater o sol, dele esquentar. Tá? É isso. Qual a capacidade dele esquentar? Daí o que aconteceu? Enquanto está quente, ele vai esquentando. Daí parou de estar quente aqui, ele começa o quê? Soltar o ar quente. Então, ele aquece o ambiente. Então, todo material que tem massa térmica esquenta. Piso de ardósia. Tá? Vi já piso de ardósia em volta de piscina. Pelo amor de Deus, você queima o pé. Tá? Por quê? Porque a ardósia é escura, ela tem poro, ela esquenta. Tá? Então, você não vai, no calor que está, colocar uma ardósia próximo ou na sua sala. O que acontece? Quando entra o sol pela janela, ele bate no piso, aquele piso esquenta. Daí, quando você não está mais tão quente, ele começa a soltar. Quando você anda no centro da cidade, não vê aquele calor da parede? Você sente, às vezes, vindo de prédio? Isso são materiais com massa térmica. Tá? Então, o designer vai precisar, num design resiliente, que vai estar tomando cuidado agora com o quê? Com aquecimento climático. Com os problemas que a gente está tendo com o problema climático. Que é o quê? Chuva demais, chuva de menos, vento demais, vento de menos, tá? Secas astronômicas, aumento do nível do mar. Então, as casas aqui em Sydney, mansões ali à beira-mar, elas estão caindo. Por quê? Porque o mar está chegando cada vez mais próximo, está cavando toda a estrutura das casas, as casas estão caindo. Então, hoje em dia, para o design resiliente em termos de arquitetura, existem coisas de como prevenir a estrutura da casa em problemas de... Tá? Hoje em dia já tem o pessoal lá da parte da área de New South Wales, do lado de lá, já tem até coisas, sugestões de como você fazer fundações, de como você fazer determinadas coisas que evitem que a casa caia com o tempo. Daí a gente tem, nessa coisa de garantir a necessidade básica, né, que eu estava falando antes, é a parte das hortas, tal, que a gente já discutiu, dos jardins, das plantas e tudo mais. A necessidade que existe de como você, como designer também, porque o que acontece? Quando o sol entrou dentro de casa, o calor já entrou. Tá? Então, vocês agora estão no verão. Vão entrar no verão, verãozão que promete ser diabólico. Então, o que tem que acontecer? Você tem que evitar que o sol entre. Tá? Norma número 1. Então, o que acontece? Você vai ter que fechar todas as cortinas de manhã. Fecha todas as cortinas e portas
de manhã cedo. Você mantém a temperatura. A cortina é a pior coisa para evitar que o sol entre, mas se ele já vai entrar, taca a cortina, né? Então, você põe cortina, existem já materiais que são também térmicos, tá? Então, quando sugerir ao cliente um material para a cortina, já tente escolher já materiais que são favoráveis a impedir que o calor que está dentro saia e a impedir que o calor que está fora entre. Então, você tem que optar já por tecnologia, né? Designer é abertura para a tecnologia. Tá? Bom, o que a gente tem que fazer? Fecha tudo. Fecha tudo até que o sol não tenha mais. A hora que não tem mais sol, você abre tudo e a hora que vem a brisa do final de dia, se ela vem, você abre as janelas ou abre a janela à noite. Permite que o vento à noite resfrie toda a casa. Logo de manhãzinha, tum, 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 fecha tudo. Fecha a cortina. Evita que o sol entre. Tá? Então, são coisas, isso é o design passivo, é você interagir com a construção, interagir com o seu cliente. Até venezianas, hoje em dia, tá? Persianas, tá? Ela já tem algumas que já são próprias, aquela casulinho, né? Tem uma da Luxaflex, parece que é a casulo. Essa casulinho, ela já tem alguma proteção para criar um pouquinho de ar dentro, para evitar que o ar passe de um lado para o outro. Então, o que vai acontecer? O designer vai precisar ser cada vez mais conhecedor da tecnologia e cada vez mais utilizador de produtos que beneficiem o conforto ambiental. Tá? Materiais que beneficiem o conforto ambiental. Se você está no sul e precisa aquecer dentro de casa, o carpete é a pior opção, porque ele não tem massa térmica nenhuma. Ele aquece no toque. Ele aquece no visual. Mas como carregador de sol para soltar depois, ele não tem nenhuma. Tá? Então, no verão, até você pode... Porque aqui eu até me assustei, porque como a gente tem bastante ovelha aqui, eles usam muito lã dentro do carro. Aquele proteção, porque aqui quando esquenta também muito. Então você tem a frente do carro, eles põem lã de carneiro ali. Eu olhei aquilo e falei, nossa, quando eu cheguei, falei, lã de carneiro? Nossa, isso vai esquentar, que é uma loucura. Não esquenta, porque não retém nada. Tá? Então, o que acontece? Ela é quente ao calor, ao toque no teu corpo, mas ali onde ela não deixa que absorva calor dentro da frente do automóvel. Você vai ter que, por exemplo, se você está fazendo o projeto, né, você vai ter se você está tendo cada vez mais o sol dentro de casa, cuidado com materiais que refletem muito, né? Porque o que acontece? Cria reflexo nos olhos também. O sol entra, reflete e vem. Então, o material muito brilhante pode ser prejudicial, embora ele reflita mais, a luz vem, bate, o calor vem, dá e sai. Né? Mas você precisa, talvez seja uma opção, de você colocar um tapete quando é sol e tira o tapete no inverno. Né? Se você tem massa térmica num determinado lugar e você não pode deixar aquecer, você põe o tapete em cima. No inverno, você enrola o tapete e você permite que o sol entre, aqueça aquele piso, e à noite solte o calor. Então, o design de interiores precisa conhecer materiais em termos de técnica, tá? Tecnologia. Tá? Por que você faz isso? Tem algo, acho que é a Débora, né, que está com... Não, eu estou brigando com ele enquanto... A Débora... Acho que alguém fechou o áudio de todo mundo.
Da Miriam, inclusive. Fechado também? Agora voltou. Fechou? Ah, tá. Não, Miriam, o senhor liberou, Miriam. Alguém fechou tudo, agora foi liberado o seu. Tá bom. Bom, passível. Tá. Flexibilidade é uma das coisas do design. Eu fiz a lista aqui, porque senão, cabeça, como eu vou mudando de assunto, você tem que voltar para o que eu estava falando. O design resiliente também ele é flexível, tá? Ele tem que ser flexível. Então, o que é home office hoje pode ser quarto de visita. O que é home office, voltando ao home office, olha aí, tá vendo? Voltando ao home office, ele precisa ser, gente, de certa forma, aonde você está olhando, aonde você vai estar trabalhando, ele precisa, de certa forma, dizer para a pessoa, estou trabalhando. Então, nem que seja um canto, tá? Não precisa. O canto, a mesa, que você vai estar sentada e você vai estar olhando para frente, aquele para frente, aonde você vai estar olhando, seja trabalho e não seja visual que te lembre a casa, tá? Para que você consiga esquecer que você... Porque ter o escritório dentro de casa é problemático, né? Porque às vezes ela você... falou que é importante, né? Então, o que acontece? Você precisa que aquele local onde você está seja, de certa forma, diferente do resto, que ele seja trabalho, que as coisas te lembrem que você está trabalhando. Olha a zona, que é o meu escritório aqui. Mas qualquer lado que você olhe, ele é trabalho. Você saiu daqui, não é trabalho. Tá? Então, é interessante que você ajude o seu cliente a trabalhar. Então, também com o aspecto visual do projeto. Outra coisa, você lembrar que o design precisa ser também cada vez mais um design durável, tá? Então, a busca por materiais que sejam e coisas que sejam resistentes, tá? Que sobrevivam pelo menos há algum tempo, né? Que você tenha um agrado estético e também um agrado em termos de que não sejam coisas muito passageiras, né? Que para não gerar um estresse a mais do que o necessário. E a gente tentar também a parte de utilizar coisas locais, né? Então, você viu que, por exemplo, com essa coisa de você não poder muitas vezes ir, aqui existem restrições, às vezes você não pode ir 5 quilômetros, a sua compra tem que ser feita num raio de 5 quilômetros aonde você vive, tá? Então, de você conseguir também orientar, dependendo o comerciante, o projeto que você está fazendo, para beneficiar essa coisa local, né? Tentar pegar a parte de comércio mais localizado. A gente, então, tem que estar ciente de que o clima está mudando cada vez mais, então o projeto que vocês têm que fazer não pode ser um projeto que dure um ano, daí o ano que vem a pessoa já não aguenta de calor, né? Então você tem que tentar ver um pouco o futuro, ou que não aguente de frio, então já tentar pensar um pouquinho no futuro. De certa forma, a gente tentar sempre proteger o meio ambiente, sendo um projeto que seja sustentável, né? Evitar quebrar coisas, arrebentar tudo, você trocar aquilo que é necessário, inclusive em termos de nunca se renovou tanto, se fez tanta coisa como se está fazendo agora. Isso é gozado. Aqui está se construindo e se reformando absurdamente. E aí no Brasil parece que também está indo para essa coisa. Por quê? Porque a gente está dentro de casa, a gente está vendo mais coisas, o dinheiro a gente não gasta para ir em locais, você acaba gastando para coisas internas. Então, é o benefício de um outro e você saber achar essa oportunidade também de trabalho. Diversidade cultural, design que compreenda. E a gente sempre saber que 100% a gente nunca vai atingir, né? A gente nunca vai conseguir prever tudo ao mesmo tempo.
É importante que vocês tenham na cabeça, então, o quê? A utilização dos espaços, pensar quando, em termos de comercial, em termos de residencial, a correta utilização de espaço. Saber exatamente o que vai ser desenvolvido ali, o distanciamento, né? Tentar prever mais opções de circulação, né? Que você possa ter, talvez não seja mais aquela ideia de móveis totalmente fixos em coisas comerciais. Você ter a possibilidade de móveis que você pode fechar, guardar ou ter todos, né? As construções de móveis totalmente feitos e rígidos em termos de dimensionamento, também talvez não seja uma coisa que facilite passar sobre uma pandemia ou passar sobre algum outro tipo de problemática. Tentar passar a sensação de segurança, né? De segurança, de bem-estar, né? de aconchego. Então, a criação de atmosferas que ajudem a gente a se sentir protegido, sentir aconchegante dentro de determinados espaços. É interessante pensar também uns espaços para que se possa, como eu falei no começo, você possa se isolar e ficar um pouco sozinho, ou ter uma opção de, pelo menos, locais onde você não precisa estar com mais alguém, né? A funcionalidade prevalecendo ao extremo, em termos de criatividade, de você saber formas de guardar coisas que facilitem a utilização de espaço para mais de uma função, trazendo fora para dentro de casa, quer seja por fotos, criar painéis com fotos de viagens, de coisas que te relembrem, né? Você pode criar pedir, inclusive, para o cliente que ele te dê fotos que lembrem felizes, né? Que sejam momentos felizes, e criar um painel, dependendo, um painel branco e preto ou colorido, que a pessoa olhe para aquilo e traga memórias boas, memórias interessantes, memórias felizes de determinados lugares, a criação, o papel de parede, ou iluminação, né? Você ter a possibilidade, se você vai ter que fechar cortinas e ficar no escuro, é deprimente, então que você tenha opções de iluminação que vençam aquela coisa deprimente, né? Então que você possa ter qualidade de luz quando as coisas estão fechadas. E a necessidade também de dispensa, né? De você, viu, dentro desse problema que a gente tem de sair para comprar coisas, que às vezes é interessante você ter um local maior para guardar alimentos, ou propiciar guardar coisas que você pode estocar em problemas, algumas. Se a gente pensar, gente, pode ser que nunca mais aconteça, tal, mas pode ser que aconteça mais vezes, porque isso o que é? A gente viu a fragilidade que existe no mundo em termos de se esparramar uma coisa. Eu acredito que no Brasil o problema maior vai ser o quê? Vai ser a gente lidar com o clima, tá? Porque o clima está mudando muito, tá? Completamente. Eu lembro, eu sou de São Paulo, né? Eu morei em São Paulo anos e ia para a escola com um chuvisco de manhã. Hoje em dia, não, é sol, calor o tempo inteiro. Então, da gente possibilitar controle ambiental, tá? Dentro de casa, que seja uma coisa realmente boa. Alguma pergunta? Que eu estou vendo ali que tem 26 mensagens. Nenhuma pergunta? Não? Natália, tem pergunta assim, ó, tem um monte de coisa. Natália, dá uma... Feito. Natália, tem sim, oi, amor. Oi. Tem aqui, várias aqui, ó.
Tem também bastante comentário deles falando aqui sobre... bastante comentário. Situações que a Miriam citou, que estão acontecendo aqui no Brasil também. Essa questão do controle do número de pessoas nos espaços. Então, tem algumas pessoas que estão comentando no chat a respeito exatamente disso que você está falando, que é o que está todo mundo sentindo na pele, né? As pessoas ficaram privadas de sair, estão tendo que dar soluções dentro de casa, as pessoas trabalhando com os filhos dentro de casa, muitas pessoas com filhos pequenos, porque as escolas estão fechadas. Então, tem muito comentário, não tem tanta pergunta, mas tem bastante dessa discussão que está rolando ao redor da sua conversa. Está fechado, Miriam? Miriam, tem aqui do Luiz Fernando. Ah, tá. Tem do Luiz Fernando aqui. Como você vê a tendência de imóveis pequenos, considerando-se a nova geração não faz tanta questão de sair cedo da casa dos pais, que as famílias estão cada vez mais em casa por essas várias questões já discutidas, a tendência será a procura por imóveis maiores? O que você acha? O Luiz Fernando está perguntando. Eu acho assim, que a gente é latino, né? Então, o latino gosta de ter a família sob controle, né? Ali, sobre o mesmo teto, né? Mas eu acredito que exista essa... Eu não acho que vão ser por imóveis maiores. Eu acho que vai existir uma necessidade de soluções menores para possibilitar que as pessoas possam sair de casa. Você vê nos Estados Unidos a forte tendência da tiny house, né? Das casas minúsculas, né? Que está possibilitando também que as pessoas possam ter o seu próprio local de viver. Eu acho que o que acontece é assim, o brasileiro, ele é consumista, né? A gente está mais ligado aos Estados Unidos do que à Europa, em termos de consumo, né? Que o americano também é muito consumista. Eu acho que tem essa ligação com a Itália, lógico, tá? Essa ligação do que o que vem da Itália é bom, né? Esse conceito do que vem da Itália é bom e interessante, mas eu acho que esse momento que a gente está vivendo, embora o brasileiro tenha uma memória curtíssima, né? Eu acho que pegou uma determinada geração. A gente não está saindo mais, então o pessoal está conseguindo guardar dinheiro quem tem trabalho. Está conseguindo manter uma coisa quem tem trabalho, né? Então, eu acredito que vai distanciar um pouco do consumismo. Tá? Eu acho que o brasileiro vai, de certa forma, passar a ser um pouco menos consumista, porque ele está vendo que não precisa o consumo de tantas coisas quando você está trancado em casa. Você não precisa mais ter tantos pares de sapatos se você não vai tanto fora. Você não precisa mais ter tantas bolsas se você não vai a lugar nenhum, né? Então, é uma coisa que eu acho que assim vai mudar muito. Eu acredito que o designer que conseguir se especializar, pegar esse foco de um design que seja economicamente interessante, que seja funcional, sabe? E que mostre opções de coisas que sejam... Porque o minimalismo também, o minimalismo é ter pouca coisa, ter só o essencial. Mas o essencial que a gente está vendo, que é colocado nas casas, é um essencial caríssimo, porque são peças de design. Então, o que acontece? É um mínimo a alto custo. Então, não está tendo nenhum ganho em termos de economia. Está tendo, o que acontece? É a menos coisa, mas o que você gasta com menos coisa é a mesma coisa que você enchesse de coisa a casa. Então, vai precisar ter, eu acho que para a gente sair da pós-crise, é um design que seja adaptado à pessoa, que ajude a pessoa a se sentir confortável. É uma casa que vai ser utilizada.
é uma cozinha que não vai conseguir estar igual a da revista, porque ela vai estar cheia de panela, porque está se cozinhando muito dentro de casa. Aqui houve uma coisa interessantíssima, assim, o pessoal, aqui como a gente não pode sair do estado, né? Aqui se viaja muito em caravans, como é que chama? Trailers, né? Aqui tem muito disso, caravana. Então, o que acontece? O pessoal está cada vez mais cozinhando em casa, então eles saem, mas o preço das coisas, eles preferem cozinhar onde eles estão. Então, a parte mesmo de cozinha dentro de casa, ela tende a mudar também, porque não pode ser mais uma cozinha que precise de uma manutenção altíssima. Tem que ser uma cozinha que se mantenha e uma cozinha onde você tem onde colocar o prato, sabe? Vai estar ali, as coisas vão estar ali. Então, é uma coisa que mais cozinhas onde os proprietários vão cozinhar, porque com esse problema todo, menos diaristas, menos pessoal que ajuda, menos pessoas dentro de casa, está acontecendo. Então, é um repensar da coisa, mas eu acredito que apartamentos menores vão ser a solução para quem quer sair de casa, apartamentos de um dormitório com espaço social um pouquinho maior, para que as pessoas recebam, né? E uma cozinha que permita, uma cozinha americana, uma cozinha fechada, ou sei lá o quê, que permita que as pessoas recebam mesmo, vai ser a solução para os jovens. Porque aí, ó, Miriam, tem mais aqui, ó. Historicamente, a Paula perguntou, vemos que após uma crise há um movimento over, como na moda após a Segunda Guerra. Você acredita que o design de interiores pode seguir esse caminho do over? Eu acredito que o que está acontecendo também na moda, né? Já algumas grifes italianas já avisaram, já há alguns meses, que não vão acontecer mais coleções primavera, verão, outono e inverno. Que isso não vai acontecer mais. Vai acontecer, talvez, verão e inverno, com pequenas alterações e flexibilidade, porque eles dizem que não existe mais o dinheiro para a compra, porque não existe mais o consumidor para 4 estações. Então, eles mesmos estão colocando que as coisas vão andar mais devagar. Eu acredito que o over pode ser que saia todo mundo, depois disso, saia todo mundo comprando tudo? Duvido. Eu duvido porque, por exemplo, abriu uma coisa com a compra online, abriu a possibilidade de outras coisas. Eu acho, a compra online, eu acredito que não, que talvez as pessoas passem a investir mais em viagem, talvez, em sair, porque o tempo que ficou trancado, mas que a gente tem visto, eu moro num condomínio residencial e o que a gente vê, assim, o setor de compras do e-commerce está gigantesco. Os espaços dos condomínios, eles não tendo espaço onde guardar as coisas que estão sendo compradas. Então, está chegando na portaria, eles estão ligando para os moradores para, pelo amor de Deus, a gente buscar. As pessoas estão consumindo, é que elas estão consumindo coisas para resolver a vida delas nesse momento. Então, por exemplo, eu mesma, eu comprei um robô aspirador para ajudar a minha vida, e eu acho que é isso que vai acontecer. Esses equipamentos mais modernos, que vão trazendo alguns confortos para a gente, vão ajudando. Mas eu vejo o pessoal que mora em casa muito grande está desesperado, porque ficaram sem funcionários, uma casa grande, trabalhando em casa, com filhos pequenos. Então, assim, a busca por coisas que ajudam, então, máquina de lavar louça, de quem não tinha, acabou comprando, freezer para estocar comida, quem tinha aberto mão de ter freezer está recomprando, porque vai uma vez por mês. Né? Então, assim, é uma readequação do espaço, uma readequação da vida. Mas eu vejo que as pessoas que têm casa grande estão ficando bem desesperadas para ir para casas pequenas. Óbvio que quem tem uma casa um apartamento muito pequeno e tem criança, está buscando uma casa um pouco maior. Mas seria uma tendência natural, eu acho, que à medida que a família aumenta, você vai procurando mais espaço, né? Mas, Miriam, aqui, o que a Paula...
O que a Paula está falando é o seguinte, ela entendeu sobre o over, corrija aí, viu, Paula, que eu sei que você está com a câmera aí aberta. Se haverá um exagero nas formas, nas cores e na decoração, ela acha isso, entendeu? É isso que ela quer saber. Aí Naê também está perguntando se também vai vir nas cores ou na decoração esse over, sabe, essa explosão. Eu acho que esse over, essa explosão de cor, talvez venha, Paula, contra o minimalismo. Entendeu? Contra essa falta de cor. Porque é sempre assim, você vê, esse ano é flor, daí vem o listado, daí vem o xadrez, daí vem o liso. Daí vem flor, vem o listado, vem o xadrez e o liso. Porque se não for assim, ninguém consome. Né? Então, o que acontece? Aqui existe uma coisa, você veste a casa para o verão, e você veste a casa para o inverno, você veste a casa para a primavera. Então, o que você troca? Não a estrutura, você troca o que você joga no sofá, a cor da almofada, o vaso, as pequenas coisas, você veste a casa segundo a estação que está. Tá? Então, o que acontece? Eu acho que, assim, como a gente ficou nesse mínimo, agora vem uma explosão contra aquilo. A cor eu acho que vem. Igual o Memphis, que você comentou também, né? Esse movimento das cores fortes, né? Posso pegar rapidinho? Desse daí que você comentou, eu ia voltar nessa questão mesmo. Eu vou confessar que eu fico um pouco decepcionada quando eu vejo, assim, quando sigo páginas de Instagram, essa coisa toda, que a gente vê que o minimalismo, ele está, a minha percepção, né? Ele está numa crescente no Brasil, porque, como você disse, o brasileiro tem essa questão de falta, eu sinto uma falta de autoestima, né? E, assim, é triste de ver, porque eu vejo, às vezes, fotos que eu falo, meu Deus, mas essa casa está muito triste, é toda cinza, toda tal. E eu também vejo, assim, eu queria ver a sua opinião, né? O que você acha? Nosso papel como designer, como você disse, é um processo criativo. E aí eu acho que funde muito o que é o papel da arquitetura com o papel do design nesse sentido do passar por processo criativo. A gente vê muito trabalho considerado de design hoje, que é basicamente revestimento, e tratado nessa pegada de minimalismo. Então, é um lavabo, tal, sei lá, eu vi um lavabo ontem até, que estava fazendo trabalho. E aí você vê aquela questão assim, é toda madeirada, painel de madeira de MDF, é uma pedra linda, maravilhosa, mas é aquilo. E a gente esquece que talvez o trabalho do design seja trazer a história da casa, a história de quem mora nela. Não, a gente não vê mais isso. E aí as pessoas chamam de minimalismo a textura brasileira. É lindo cestaria brasileira, mas a pessoa coloca 2 vasos de barro, 2 cestarias no chão e aquele piso de cimento queimado e chama aquilo de casa. Eu assim, me dá até... Eu fico até nervosa. Eu concordo que o minimalismo, talvez pegando o gancho da pergunta da Paula, seja, assim, um extremo para a gente olhar para ver, você acha que a gente está consumindo muito. Talvez a gente tenha que pegar esse meio termo. Mas nunca foi falado que minimalismo é falta de cor. E não sei por que entenderam isso. Aí, assim, eu queria sua opinião sobre como a gente, no dia a dia, porque é uma mudança cultural, né? Você chegar para as pessoas... não é isso, né? Ensinar novamente. O que acontece é o seguinte, hoje em dia, tudo que acontece está muito rápido na nossa frente. Então, como na realidade nada se cria, tudo se copia, a gente vê o que está sendo feito lá fora e quer fazer a mesma coisa aqui dentro, entendeu? Dentro do Brasil. Que a gente faça, eu estou tentando achar uma coisa que eu tenho aqui em algum lugar, que é de cor. O que acontece? A falta de personalidade, se você vê que o que existe hoje é falta de personalização no projeto. Isso é o que existe hoje, Lídia. Tá? Onde você não está preocupado em personalizar, que o espaço reflita quem é a pessoa. Mas você está preocupado em falar, fui eu que fiz, olha como está bonito. Foto de Instagram, né? Né? E eu acredito, eu sempre fui funcionalista, sempre, continuo sendo.
eu acredito que a gente precise refletir quem vive dentro da casa, tá? A casa precisa ter a cara de quem está dentro dela. Não precisa ter a tua, não pode ter a tua cara, né? Tem que ter a casa de quem mora. O que acontece é o que acontecia alguns anos também atrás, quando o banheiro passou a ser... O banheiro não se gasta tanto em banheiro como no Brasil e na Itália. Tá? São os dois locais onde se investe em banheiro, que é uma barbaridade. São os dois locais onde se gasta mais dinheiro dentro de uma casa. Isso por quê? Porque são símbolos de poder. Tá? Eles são símbolos de poder. É o local onde quem vem visitar a sua casa vai, é a sua cozinha, ao seu banheiro. Então, você precisa, de certa forma, mostrar sou poderosa. Em termos, olha o que eu consigo ter. São símbolos de poder. Tá? Tanto que você vê até problemas com o pessoal de baixa renda, que não tem condição de estar investindo em materiais, como é o caso dos grandes investimentos, mas eles querem, é o sonho de ter aquele símbolo de poder, de ter aquela cozinha, de ter aquele minimalismo, porque ele é um símbolo de poder. Eu acredito que a função do design de interiores e a função do arquiteto é conversar com a pessoa que está fazendo o projeto. O design de interiores precisa conversar francamente com a pessoa, entender o que é, mostrar as possibilidades. Mas eu acredito ainda que esse mostrar a possibilidade não pode ser baseado no eu gostei disso, eu gosto disso, isto é bonito, isto não é bonito. Essas palavras não podem existir no vocabulário do design de interiores. Gostei, bonito, tá? Por quê? Porque não é em cima do gostei e do bonito que você vai fazer a sua profissão. É em cima da técnica. Olha, esse piso, ele é interessante para a sua casa, por quê? Porque ele vai trazer harmonia, porque ele tem massa térmica, porque ele é quadrado, e ele é longo, então eu posso colocar ele em linha. Você tem que ter embasamento técnico, fundamento para a escolha das coisas. E não simplesmente a estética. Se você chega para um cliente e fala, olha, realmente você gosta disso, ela vai te mostrar, eu gostei disso, você gosta disso, então ele gosta, né? Você gosta desse tipo de visual, tá? O que vai acontecer? Olha, vai acontecer o seguinte, esse vai te trazer uma atmosfera bastante fria, então vai faltar aconchego, que você vai poder acrescentar se você colocar um tapete, se você colocar uma cor na parede, mas ele vai te trazer uma sensação muito fria. Então, se você conversa com o cliente, explicando o que aquilo vai causar nele em termos emocionais, em termos... Ele se convence, entendeu? Ele vê uma opção que não é a opção porque é bonito. Porque o bonito, na minha opinião, ele é completamente relativo. Depende da sua vivência, depende da sua oportunidade, depende das suas viagens, depende do seu gosto, ele é particular a cada um de nós. O que é bonito para um é horroroso para outro. As influências culturais são diferentes. Então, a gente simplesmente não pode atacar. A gente tem que falar aquilo que a verdade vai trazer. Agora, se a pessoa que está te contratando, ela é daquele modo, é uma pessoa fria, é uma pessoa que encaixa naquele temperamento que você está criando, a característica e o visual do projeto, então tudo bem. Entendeu? Vai encaixar. Senão vai ficar uma casa que abre a porta, não tem nada a ver com quem entrou. Mas daí o que é? É um tipo de cliente que está querendo de você o quê? Ele quer um visual,
um símbolo de poder. Daí não há quem o convença do contrário. Miriam, eu falo em sala de aula para elas exatamente isso. Tem gente que quer comprar a marca, contrata certo escritório, arquiteto ou design que dê a cara dele, não a cara da pessoa. E que essas pessoas se depararam agora com a pandemia numa casa que não atende às necessidades deles, porque eles fizeram uma casa para o outro, para mostrar, não para ser funcional, que é o que eu falo em sala de aula, entendeu? Casa que não tem a identidade do morador, né? Ele tá como se ele estivesse num hotel. Eu sempre falo em sala de aula, você projetar um hotel, ele tem que ser impessoal, porque você vai ter muitas pessoas diferentes usando o espaço. Mas a casa precisa ter a característica do morador, né? Precisa. Ele precisa. Agora, se a pessoa ela quer comprar um Chanel, ela quer comprar um Dolce & Gabbana, paciência. Se você não vender para ela o Dolce & Gabbana, ela não compra. Entendeu? Se ela está atrás de um determinado símbolo de poder, determinada grife, atrás de uma determinada coisa, você não vai conseguir o contrário. Você pode informar. O que eu acho assim, por exemplo, que nem quando diziam, né, olha, tá tanta bagunça aqui que eu não consigo achar um negócio de cor. Se você está tentando, por exemplo, convencer ela de uma coisa e ela quer de qualquer forma, então o que acontece? Como aconteceu comigo com uma cliente. Ela queria piso branco na cozinha. Então, eu falei para ela assim, olha, você tem certeza? Ela falou, tenho, eu quero piso branco. Mostrou a revista, né? Porque a revista, na época, né, Casa Cláudia, essas coisas, olha a revista aqui, ó, piso branco, eu quero assim. Agora é no computador, né? Olha aqui a foto no Instagram, é assim que eu quero. Eu falei, tudo bem, só que na cozinha vai cair um cabelo, vai cair um grão, você vai ver. O seu rejunte, se ele não for epóxi, vai ficar preto. Tá? Então, se você, apesar disso, você continua querendo, a gente põe. Porque o que acontece? Depois, a hora que ficar preto, a hora que cair as coisas no chão, a culpa é tua. Entendeu? Se você... Daí ela um dia falou para mim assim, Miriam, eu fui na casa dela, tinha lá um tapete, um pano úmido na entrada da cozinha. Da sala para a cozinha. Eu falei assim, que é isso? Ela falou assim, Miriam, exatamente o que você falou. Marca até a alma. E ela é perfeccionista com sujeira. Então, você imagina o estresse que essa pessoa vive dentro de casa. É um projeto de sanidade mental? Não, não é. Tá? Porque ela vive em estresse com a cozinha. Então, você enche de tapete, né? Então, você põe opções. Mas o que importa é você avisar. Se você avisou, você lava a mão. Se você só disse amém, entendeu? Daí aquela coisa, você quer o projeto, não quer o projeto. Tá? Você quer, faz o projeto. Olha, expliquei que vai ficar assim, vai ficar frio, não tem problema. Vai ficar harmônico, vai ficar equilibrado, vai ficar até bonito, segundo, né? Vai ficar no seu gosto, vai ficar tudo, mas vão ter alguns problemas. Tá? Como o piso de concreto, ele tem alta massa térmica, o concreto, né? Ele aquece com o calor e ele solta tudo depois, quer dizer, ele fica frio no inverno, né? Então, é uma coisa que é esteticamente muito bacana, mas em termos de você colocar, tem que saber exatamente se está sol, não está sol, ver como a gente faz, tá? Mais alguma coisa, gente? Peraí, Miriam, tem uma aqui, lá em cima, peraí, que fez uma pergunta, Marina, que eu acho legal, porque tem gente, Miriam, do primeiro semestre,
E às vezes ficam perguntando, está começando, está desbravando agora. Então ela perguntou assim, lá em cima, gostaria de saber qual é a característica que você, Miriam, acredita ser fundamental para um design. E qual exercício? Olhar, percepção, todo design deve fazer o quê? Entendeu? O que é que ela quer saber? Ela quer saber como design. Tá. O designer ele tem que abrir o seu modo de ver as coisas. Tá? Ele tem que aprender a olhar e ver. Tá? Aprender a prestar atenção nas coisas. Por isso que eu digo, por exemplo, filme. É interessante assistir filme. Se o filme está chato, você olha quem é o personagem, onde ele mora. Como é que ele está vestido, com a relação das pessoas dentro da casa. Você passa, como profissional, como estudante, a olhar os ambientes, isso é importantíssimo, a olhar ambientes e a identificar quem mora nesse determinado projeto. Existe um outro filme, que se alguém me ajudar a lembrar o nome, que é um filme, fez muito sucesso nos anos 90, que era uma torre, era um prédio, e onde o cara tinha câmeras nos apartamentos e ele olhava dentro dos apartamentos. E eu acho que é com a Sharon Stone, se não me engano. Acho que é Instinto Selvagem. Não é Instinto Selvagem, não. É que ele vigiava. Como é que é o nome? Invasão de privacidade. Invasão de privacidade. Exatamente isso. É invasão de privacidade? É, invasão de privacidade. Então, o que acontece? Esse é um filme muito interessante para olhar, para ver o mesmo apartamento com resoluções de design diferenciadas para cada tipo de morador. Então, é uma coisa interessante. Então, você vê a mesma solução e diferentes pessoas morando dentro dele. Então, o design ele precisa o quê? Aprender a observar. Tá? O grande inimigo do estudante hoje é isso aqui, ó. Instagram, Pinterest, eu falo isso em sala de aula, Miriam. Eu também falo bastante. Já que vai pesquisar, vai pesquisar um design relevante. Mas eu acho que o problema disso aqui é que ele está sempre ligado. E o problema é somente um. Você que está começando, se discipline, vai fazer projeto, desligue o telefone. Desligue. Por isso que eu te admiro, Miriam, porque você pensa exatamente como eu penso. Eles ficam com com esse deslumbramento, quando a gente vê que isso não é a realidade, gente. Não, mas desliga. Isso por quê? Porque enquanto profissional, você precisa estar dedicado ao que você está fazendo. Você não pode fazer uma coisa pensando em outra. Senão, como profissional, você não vai chegar a coisa alguma. Então, você precisa se educar a quando você está sentado, pensando, desligue. Por quê? Porque você não precisa de conexão com ninguém para fazer o seu projeto. Vai pesquisar? Quer usar? Pesquisa. Desliga. Senta e esteja aonde você está. Porque o grande problema da geração que está vindo, a geração que nasceu já com o celular na orelha, é uma geração que não está aonde ela está. Tá? Ela está comendo, mas ela está no que o outro está fazendo. O que o outro está comendo? Ela está vendo uma coisa, mas ela está em outro lugar.
esteja, tá? O mindfulness, né? Que é aquela coisa de que se concentre no aqui e agora, é o mais importante para um profissional de design de interiores, na minha concepção. Você precisa estar no seu projeto. Então, essa é a primeira grande coisa. Outra é que você precisa abrir o seu horizonte. Tá? A gente tende, na profissão, a gente tende, no começo, a repetir o que a gente conhece. Então, o seu projeto, provavelmente, vai sempre estar parecido com alguma coisa que você viveu, ou a casa de alguém que você foi. Isso é normal. Por quê? Porque o seu horizonte ainda está fechado. Então, você precisa conhecer coisas diferentes. Como é que você conhece coisas diferentes? Observando. O que acontece, então? Você vai estar, vamos supor que você está aqui, tá? Instagram, tem fotos, papapá. Você vê milhares de fotos por dia, mas você não observa coisa alguma. Você não registra coisa alguma. Então, o que você precisa fazer e se educar a fazer? Pega uma dessas fotos e mergulhe dentro dela. O que eu digo isso? Amplia, vai lá, vê qual que é o piso que foi utilizado, que cor foi pintada a parede, qual que é o material da bancada, qual que é o material, que planta é aquela. Tá? Investigue uma foto, pelo menos, ao dia. Isso porque, se você ler uma foto ao dia, no final do ano, você leu um livro de 365 páginas. 365 projetos que você olhou, analisou, viu. É melhor do que você ficar tchum, 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 tchum. Não dá gostei em nada. Não importa, gostou, não gostou. Olha, pega um que você, no seu gosto, você achou horrível e entre nele. E tente entender por que você não gostou. Tenta identificar o porquê que você não gostou. Porque a cor é escura? Porque os móveis não são de acordo? Porque falta equilíbrio? Porque me lembra alguma coisa? Mas identifique. Se você não aprender a identificar as coisas, a analisar as coisas, você não abre o seu horizonte. E você acaba repetindo a sugestão que eu sempre falo, da cama, um criado mudo de um lado, outro criado mudo exatamente igual do outro lado, um quadro no meio, 365 almofadas sobre a cama. Daí você vai dormir e pega as 365 almofadas e joga no chão, porque não tem onde colocar. Isso quer dizer projeto mal feito. Projeto de design de interiores nota 0. Por quê? Você criou um problema, 365 almofadas, crie uma solução aonde você vai colocar enquanto você dorme. No chão não é a opção correta. Tá? É design de interiores mal feito, mal projetado, que ninguém vai pagar você para fazer. Pode pagar o primeiro, o segundo não vai. Tá? E outra coisa sempre importante é você aumentar o seu repertório, né? Você olhar as coisas das outras pessoas, exatamente essa avaliação, o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha que está mais adequado, menos adequado, porque a gente tende mesmo a vivenciar os espaços como a gente vive, como a gente está acostumado a viver.
O cliente nem sempre vai pensar como você, ele tem um estilo de vida diferente, ele gosta de um estilo de móveis diferente. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente olha, quanto mais a gente procura, pesquisa, eu sempre falo, não é todo dia que a gente está com a cabeça criativa. Tem dia que você tem que parar, olhar a imagem, procurar a imagem, alimentar o seu cérebro com informações, para depois você parar e fazer o seu projeto, porque não é todo dia que a gente está 100% criativa. Sabe que uma coisa interessante para estimular a criatividade, quando você está parado num projeto e não sai de jeito nenhum, sabe o que você faz? Procura uma solução completamente estapafúrdia. Por exemplo, está fazendo o projeto de um quarto, não consegue fazer? Pega a cama, coloca no meio do quarto. O que você vai ter que fazer no projeto para que a cama no meio do quarto funcione? Você é obrigado a buscar o teu lado criativo, porque você nunca viu isso acontecer. Então, você é obrigada a sair do teu quadradinho e buscar uma solução diferenciada. Está fazendo a sala, não consegue fazer? Coloca o sofá no meio da sala e vê o que precisa. Por quê? Porque você estimula o seu cérebro a sair do convencional. Pode ser que você não chegue a nada, mas você pôs o teu cérebro para funcionar. Tá? Entenda que um determinado projeto não funciona para você, mas funciona, como a Érica falou, funciona para o outro. O projeto que você está fazendo não é para você. Tá? É dificílimo, gente, fazer projeto para gente. Tire você da coisa. Não é o seu gosto, não é a sua situação de vida, não é nada. E outra coisa que você precisa, que você está começando, visite galerias de arte. Visite museus. Eles nunca tiveram tão acessíveis como agora. Eles estão online gratuito. Tá? Visite. Por quê? Porque amplia o seu conhecimento. Amplia a sua visão das coisas. Então, entre dentro de todos os museus, das coisas, e vá ver. Por que falam tanto desse quadro? Tá? Isso tudo é bagagem de arte, é bagagem de conhecimento. Gente, vamos ficando por aqui. Eu queria falar para vocês que eu estou sempre à disposição, tá? Quando a Cláudia me quiser, estou à disposição. Queria dizer para vocês que eu estou no YouTube com alguns vídeos sobre cor, sobre isso, sobre aquilo. Se quiser sugestão de alguma coisa, me pede, tá? Estou no Instagram. Quando eu posto alguma coisa, é porque aquilo me chamou atenção de algum modo, tá? Então, tenta identificar também, tá? Por que será que aquilo foi postado, né? Faça qualquer coisa que vocês quiserem, eu estou sempre à disposição. Quiser me perguntar alguma coisa sempre, é só me perguntar ou pelo YouTube, ou pelo Face, ou qualquer modo, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Miriam. Adorei, como sempre. Muito obrigada, Miriam. Obrigada, muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tudo de bom.